Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Vini Excel, onde você aprende Excel de forma muito simples. E hoje eu trouxe para vocês 5 fórmulas de texto que fazem você economizar muito e muito tempo. Então se você hoje perde muito tempo nas suas planilhas manuseando informações de texto, é porque você não conhece essas funções aqui, tá? Muitas pessoas, por não conhecerem funções de texto, achando que o Excel normalmente é só para utilizar com números, com questões numéricas, dá um foco mais especial em fórmulas de números do que fórmulas de texto. E quando você depara com alguma necessidade que envolve texto, por não conhecer essas fórmulas, acaba perdendo muito tempo e fica muito chato de ficar manuseando, como você vai ver nos exemplos aqui, tá bom? Não se esqueça que eu deixei aqui embaixo a planilha para você fazer junto comigo, faça um download dela, abra ela, coloque o celularzinho do lado, abra a planilha no Excel, no teu computador e me acompanha fazendo passo a passo, porque assim é o único jeito, o jeito mais fácil e mais rápido de você realmente entender e aprender o que eu vou ensinar aqui, tá bom? Então é isso pessoal, não se esqueça também de se inscrever no meu canal, ativar as notificações para ser avisado cada vez que eu postar uma aula nova e também deixa o teu like nesse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai mostrar para mais pessoas que ainda não me conhecem. Bora pra aula então. Então vamos lá pessoal, com a planilha aberta, vamos lá então na primeira guia aqui do número 1, que é a primeira fórmula de texto que vai fazer você economizar muito tempo. Olha só, o que eu quero fazer aqui? Do relatóriozinho de vendas aqui do mês de outubro, eu quero que aqui no meu título da minha planilha apareça relatório do mês 10, certo? Isso eu quero que apareça. Porém, no mês 11 eu quero que automaticamente atualize aqui para o mês 11. Não tenha que eu ficar toda hora lá atualizando mês 11, mês 12, mês 1, mês 2. Eu quero que a função funcione sempre atualizando para mim esse mês 10 aí, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar uma função de texto no Excel, que é uma das funções talvez mais conhecidas das funções de texto, que é a função igual concatenar. Concatenar, abro os parênteses. A função concatenar faz o que pra gente? Ela une argumentos, transformando tudo em um texto único dentro de uma célula só. Ou seja, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, concatenar texto 1, colocar entre aspas, né, porque aqui é um argumento de texto. Por exemplo, relatório de vendas do mês, espaço, fecho aspas, fecho os parênteses, dou enter, ele traz relatório de vendas do mês, certo? Então, para eu concatenar isso aqui, eu tenho que selecionar, aqui depois de duas aspas, colocar um ponto e vírgula, para ir para o próximo argumento, que é o texto 2, e informar o que eu quero que apareça. Por exemplo, se eu selecionar, simplesmente referenciar aqui, essa célula, onde traz para mim o mês 10, e dar um enter, já traz aqui, ó, relatório de vendas do mês 10, certo? Ou eu posso também, o jeito mais certo, mais correto, é o quê? Eu vou fazer aqui uma fórmula diretamente dentro da função concatenar que já traz para mim o mês atual. Como que eu faço então para descobrir qual que é o mês atual que eu estou? Então, por exemplo, para eu saber isso eu tenho que saber primeiro qual que é a data atual que eu estou. Então, vou colocar aqui igual, hoje, abre e fecha os parênteses, dou um enter, ele traz para mim que hoje, exatamente o dia que eu estou gravando esse vídeo, é dia 26/10/2021. E para eu descobrir somente o mês disso aqui, eu faço igual, mês, abro os parênteses, seleciono aqui a célula onde está a data de hoje, fecho os parênteses e dou um enter, ele traz que o mês atual que eu estou hoje é o mês 10. Para simplificar isso aqui, eu posso muito bem selecionar a função hoje inteira, dar um Ctrl C sem o símbolo de igual, e aqui na função mês, ao invés de referenciar essa célula da G2, eu simplesmente colo aqui dentro a função hoje. Já traz aqui, ó, sem depender dessa célula, qual que é o mês atual. Então vem aqui, seleciono essa fórmula inteira, dou um Ctrl C sem o símbolo de igual, vem aqui, ao invés de C6, eu dou um Ctrl V para colar essa função mês com essa função hoje. Aí eu dou um Enter, olha só. Relatório de vendas do mês 10. Então, se eu posso deletar isso aqui, porque não depende mais dela. Então, a função concatenar faz isso, serve para muitas outras aplicações. É muito legal, você saiba que essa função concatenar une para você argumentos de texto, transformando eles em um argumento só, beleza? Vamos para a segunda função agora. A segunda fórmula é o seguinte, eu trouxe aqui um relatório de nomes, né? Normalmente extraio de outro sistema e veio com todos os nomes aqui, nomes próprios, com a primeira letra em minúsculo. Eu não quero que isso fique assim, e se você não sabe a função que eu vou te ensinar agora, normalmente você vem aqui manualmente, né? Alceu, vem coloca o A maiúsculo. Renato, vem aqui e coloca o R minúsculo. Então isso aqui dá um trabalhão, você leva muito tempo se forem dados com muitos nomes, por exemplo, você vai perder muito tempo, tá? Mas agora você vai conhecer uma função que faz isso pra gente, que é a função igual, pri, ponto, maiúscula com acento agudo no primeiro U, abro os parênteses, seleciono o texto, só o texto aqui do lado, fecha os parênteses e dá um Enter, já traz aqui o Alceu com a primeira letra em maiúsculo, ó. Arrasto para baixo, né, na célula
na alça de preenchimento, eu cliquei, arrastei e já trouxe todos os nomes aqui com a primeira letra maiúscula. Para substituir, porque se eu vim aqui e excluir isso aqui, ele vai dar erro, porque não está mais encontrando, porque uma célula referencia a outra. Dou um Ctrl Z. Então o que eu faço? Eu vou vir aqui, dou um Ctrl C para copiar. Aqui no Alceu, eu clico com o botão direito do mouse e clico aqui, ó, nesse opções de colagem, eu clico aqui 1, 2, 3. Olha só. Agora eu venho aqui, posso deletar isso aqui, substituir somente os valores, não tem mais fórmula nenhuma por trás disso aqui, porque eu colei somente o valor que a fórmula retornou para mim, tá bom? Então essa é a função pri maiúscula, porque é muito útil também, você economiza muito tempo sem precisar fazer essas alterações de forma manual, ok? Vamos para a terceira agora, que é o seguinte. Mais uma vez, extrair uns valores aí de nomes de um sistema, por exemplo, e ver tudo zoado, tudo zoneado. Um monte de espaço, tá? Muitos espaços entre o nome e o sobrenome. E uma coisa muito comum também é que algumas pessoas têm a mania de digitar e dar um espaço no final. Olha só. Então, espaço no final, espaço no final. Eu quero corrigir isso de uma forma automática. Então, se forem muitos dados para você corrigir, eliminar o excesso de espaços nos seus argumentos, você levaria muito tempo para fazer isso manualmente. Mas agora você vai conhecer a função igual arrumar, abre os parênteses, seleciona aqui o teu texto, fecha os parênteses e dá um enter. Olha só, já traz aqui para você o nome sem o excesso de espaço, somente um espaço entre um nome e outro. Então clica aqui na alça de preenchimento, arrasta até o final. Mesma coisa, né? Já trouxe para mim todas as funções corretas. Agora dou um Ctrl C para copiar. Venho aqui no primeiro nome, clico com o botão direito e opções de colagem, eu clico aqui em 1, 2, 3. Já colou aqui para mim. Agora eu posso deletar isso aqui porque não dependo mais dessa função, tá bom? Essa é a função arrumar, a nossa terceira função de texto que faz você economizar muito tempo. Vamos para a próxima agora. Então se você ainda não deu like nesse vídeo, deixa o teu like agora. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, acho que agora eu mereço essa inscrição tua. Então clica aqui embaixo, se inscreva no meu canal para ser avisado cada vez que eu postar uma aula nova de Excel para vocês. Vamos lá. Número 4. Então, o número 4 e a número 5 são talvez assim as que mais fazem você perder muito tempo. Por exemplo, eu tenho aqui algumas datas e eu quero trazer somente o dia da semana dessas datas aqui. Então, por exemplo, dia 1º de outubro foi uma sexta-feira. Então, eu viria aqui, sexta-feira, sábado, domingo. Então, faz eu perder muito tempo preenchendo isso de forma manual. O mês, mesma coisa. Outubro, se fosse novembro, seria 9, assim, então, essa abreviação do mês. Então, levaria muito tempo para fazer isso de forma manual. Mas, existe uma função no Excel, que é a função igual texto, abre os parênteses, que faz isso pra gente. Ela consegue fazer isso entre muitas outras coisas. A função texto, ela basicamente, ela pega um valor e altera o formato desse texto. Como que ela se baseia em quê? Então aqui, ó, se você clicar com o botão direito na data, vir em formatar células, você percebe que tem vários e vários formatos aqui. Então, por exemplo, personalizado tem vários formatos personalizados de data. De hora também mesma coisa. Então, a função texto, basicamente, ela consegue, dentro da própria função, personalizar a visualização dos valores de acordo com o que você quer, conforme tem aqui disponível para você. Então, por exemplo, se eu quero trazer somente o dia da semana, eu vou colocar igual texto, abro os parênteses, o valor é a data aqui do lado, ponto e vírgula, em formato do texto, tem que informar para o Excel qual que é o formato que eu quero visualizar essa data aqui na coluna de dia da semana. Então, vou colocar entre aspas o formato. Então, vou colocar aqui, ó, D. 4 vezes a letra D, não precisa ser maiúsculo, pode ser minúsculo mesmo. Fecho as aspas, fecho os parênteses, dou Enter, olha só, sexta-feira. Se eu clicar e arrastar, ele já traz para mim aqui todos os dias da semana das datas que estão aqui do lado. Coloquei aqui, por exemplo, dia 26/10, que é hoje, mostra aqui para mim que é uma terça-feira. E para o mês é exatamente a mesma coisa, só muda o que eu quero exibir. Então, por exemplo, igual, texto, abre os parênteses, seleciono aqui a data, ponto e vírgula, e o formato do texto, entre aspas, vou colocar, por exemplo, como eu quero somente o mês, coloco MMM. Como eu quero as 3 primeiras letras do mês, que é a sigla do mês, coloco só MMM. Fecho as aspas, fecho os parênteses, dou um Enter, olha só, Out. Se eu quisesse o mês inteiro, eu viria aqui, colocaria mais uma letra M e já funcionaria, olha só, outubro e assim por diante. Olha só, já traz aqui para mim todos os meses das datas aqui do lado. Colocasse, por exemplo, 1/12, já altera aqui automaticamente para o mês de dezembro, beleza? Essa é a função texto, muito útil, muito legal, que você tem que conhecer, cara. Essa função eu uso sempre. Vamos lá. Quinta e última fórmula de texto é a fórmula que eu quero fazer o que agora aqui, olha só. Eu tenho aqui o nome e sobrenome certinho. Eu quero extrair somente o primeiro nome. Somente o primeiro nome. Como que eu vou fazer isso?
Existe uma função no Excel, na verdade aqui eu vou te apresentar duas funções de texto, porque eu vou utilizar elas em conjunto para fazer isso para mim. A primeira função é a função extrair texto. Então, este.xt.texto, abre os parênteses. A primeira coisa que ele pede é o texto. Qual que é o texto, né? Qual que é a célula onde está o texto que eu quero extrair uma informação dele. Então, aqui o texto aqui do lado, né? Vinícius Alexandre, ponto e vírgula, número inicial. Como assim? Qual que é o número inicial? Então, o que a função extrair texto faz? Ela vai extrair uma cadeia de caracteres do meu texto aqui do lado. Tenho que me informar a partir de qual caractere do meu texto ele vai começar a extração. Como eu quero começar o primeiro nome, eu vou começar a extrair a partir da primeira letra. Então, a primeira letra, né, a partir da primeira letra do primeiro nome eu já quero extrair. Então, eu vou colocar aqui o número 1, certo? Ponto e vírgula. O número caractere é quantos caracteres a partir do número 1, do primeiro caractere, eu quero extrair. Então, por exemplo, vou colocar aqui o número 6, fechar os parênteses e dar um enter, olha só. Vinícius. Por quê? Porque ele extraiu, a partir do primeiro caractere, 6 letras após, 6 caracteres depois. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quisesse extrair meu nome completo, eu colocaria aqui 8, né? Estaria aqui 8 para trazer Vinícius. Porém, nem todos os nomes têm 8 letras. Então eu posso arrastar aqui, olha só. Nem todos os nomes têm 8 letras. Somente o meu nome aqui, nesse caso, tem 8 letras. Então das outras pessoas, o número 8 não funcionou. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar uma outra função de texto para identificar quando que acaba o meu nome, quando que acaba o primeiro nome dessas pessoas. Então, por exemplo, como que eu vou identificar? Concorda comigo? Se eu identificar exatamente onde está o primeiro espaço, quer dizer, o único espaço que tem, quando eu identificar onde está o espaço, é onde acaba o meu primeiro nome, certo? É assim que funciona, né? Então, eu vou utilizar uma outra função aqui, ó, igual, localizar, e vou abrir os parênteses. O texto procurado é o quê? Eu vou procurar, então, aonde está o espaço. Então, vou colocar aqui, entre aspas, espaço, fecho aspas, ponto e vírgula, no texto aqui do lado. Então eu vou localizar a barra de espaço, qual que é o caractere que está a barra de espaço nesse nome completo aqui. Fecho os parênteses, dou um enter, olha só. A barra de espaço é o 9º caractere do meu nome completo. Então se eu clicar aqui e arrastar para baixo, já mostra para mim que Camila Lopes, o espaço é o 7º caractere. Johnny Bernardes é o 5º caractere. Então 1, 2, 3, 4, o 5º caractere é a barra de espaço, certo? Agora, aqui ao invés de colocar o número 8, eu tenho que colocar, né, vou utilizar a função localizar. Porém, o correto é 8, não é 9. Né? Então, como eu quero sempre extrair até chegar ao primeiro espaço, então eu vou fazer sempre que depois de localizar, menos 1. Certo? Então, vai localizar o espaço, vai extrair até um caractere antes do espaço. Então, vou clicar aqui, arrastar para baixo. E agora sim, ó. Agora com a localizar pronta, eu vou selecionar ela inteira. Vou dar um Ctrl C. Vem aqui, ao invés do número 8, eu vou fazer a função localizar que traz para mim o número 8. Vem aqui. Apago o número 8. Dou um Ctrl V. Dou um Enter. E olha só. Funciona perfeitamente arrastando para baixo. Está totalmente funcional. Posso excluir essa coluna agora que eu não vou mais utilizá-la, porque a localizar já está dentro da função extrair texto. Então o que eu fiz? Eu ensinei para você agora aqui a função extrair texto junto com a função localizar para extrair somente o primeiro nome dos meus nomes completos aqui do lado, tá bom? Então é isso, pessoal. Viu como é simples você aprender, você fazer as funções de texto dentro do Excel? Claro, tem muitas e muitas outras, mas eu acredito que essas 5 aqui são as mais usuais. Você não precisa ficar sofrendo, aprendendo todas as funções, porque no final de tentar fazer isso, você vai ficar mais confuso do que realmente sabendo alguma coisa. Eu sei que você passa por isso. Então, aprenda essas 5 funções, aplique, pratique elas várias vezes, para que você realmente entenda essas funções. Não tente decorar, tente entender, para sempre que você precisar usar essa função no teu dia a dia, você saiba que essa função consegue resolver isso para você, tá bom? Então, deixa o teu comentário aqui embaixo desse vídeo, é muito importante para mim, deixando teu feedback, tua dúvida, o que você achou. Vamos bater papo, pode comentar aqui para mim que eu vou te responder todos os comentários, tá bom? E outra coisa, né, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações para ser avisado toda vez que eu postar uma aula nova aqui no meu YouTube. E também vai lá me seguir no meu Instagram, @ViniExcel, porque todo dia tem aula nova de Excel que não estão presentes aqui no TikTok. Também não esqueça de me seguir no Instagram, @ViniExcel, porque lá todo dia tem uma nova de Excel que não estão presentes aqui no YouTube e também muita coisa legal rolando nos stories. Então vai lá, @ViniExcel. Te vejo na próxima aula.